Infelizmente, nós temos que conjugar isso no singular. Falar, eu faço. E nós ainda não temos a força de falar, nós fazemos. Eu acho que essa é a primeira grande lição que o Brasil tira desse momento. Uma ação, não importa o tamanho, quando ela sai do indivíduo e passa para o coletivo, ganha a dimensão do seu discurso. É importante que o Brasil aprenda efetivamente essa lição. Promover, usar, mostrar para nós que a cozinha pode ser uma ferramenta em nosso favor. É importante. Por que será que a cozinha nesses últimos anos ganhou tanta notoriedade? Eu sempre me pergunto e sempre tento responder essa pergunta. Nesse exercício de raciocínio, acho que uma das coisas mais legais é você ser perguntado muitas vezes sobre a mesma coisa, é provocar reflexão sobre o assunto. Vou tentar não responder para vocês, mas falar para mim mesmo o que eu pensei nos últimos anos da minha vida sobre por que a cozinha tomou essa dimensão. Vamos começar lá no domínio do fogo. Um fenômeno natural que um homem com alguma inteligência naquele momento domesticou. E começou a entender os benefícios que aquele fogo trazia. Com os anos ou com o tempo, ele começou a expor alimentos ao fogo e descobriu duas coisas. Uma, um aroma novo, um sabor novo. O outro, o prazer de colocar alguma coisa quente dentro do seu corpo. Talvez daí nasça o primeiro elo entre natureza e cultura. A partir da habilidade humana de refletir e se expressar e de dominar fenômenos naturais, nasce a cozinha. Ela evoluiu. Ela tomou proporções que nós conhecemos. Hoje nós temos problemas. 7 bilhões de habitantes comendo no mundo. A produção de alimento que nós precisamos, por um lado, também é uma agressão ao nosso meio ambiente. Dos 7 bilhões, a gente pode dizer que 1 bilhão não come ou não se alimenta como deveria. Porém, existe uma outra parte do mundo que diz que hoje nós produzimos comida para 20 bilhões e que eu acredito que eles estejam certos. A maneira com que nós usamos este ingrediente é que talvez seja duvidosa. Em alguns dias eu vou dar uma aula lá em Copenhague e vou adiantar um pedacinho dessa aula para vocês. Se eu viesse aqui, tivesse com a minha roupa de cozinha linda, com as minhas facas super afiadas, super caras, e pegasse uma galinha linda, bonitinha, cortasse o pescoço dela, espirrasse sangue para todos os lados, ia ser cruel isso. E as pessoas provavelmente estavam no dia seguinte na internet falando que o Alex matou, isso. Mas as nossas avós faziam. As nossas avós faziam. E a gente lembra disso com carinho. Obviamente as nossas avós tinham que fazer. Elas não tinham outra escolha. Não tinha um telefone para ligar e falar: eu quero 6 asinhas de frango, eu quero só as coxinhas, por favor me traga só moelas. Ela tinha que matar. Só que este exercício fazia com que ela usasse as moelas, as asas, os pés, o pescoço, todas as outras partes. Eu acho que daí começa a apontar o futuro da cozinha. Usar melhor o ingrediente. Eu acredito piamente que o futuro da cozinha não esteja em novos passos ou coisas revolucionárias. Talvez esteja em entendimento melhor do que aconteceu na história da humanidade. Existe um excesso, existe uma pressão neste planeta para produzir alimento e o nosso planeta agoniza. A introdução dos químicos na indústria no agronegócio vem minando as nossas fontes naturais, principalmente água e terra. É importante a gente começar a entender isso. E para entender isso, a minha sugestão fica que a mudança tem que ser no indivíduo, não no coletivo. Me diverte pensar como cozinhar e o que cozinhar. Cada dia, como profissional de cozinha, eu tenho que gerir um restaurante ou alguns restaurantes tentando dar
entregar o que a expectativa espera de mim. Mas eu sou um pai de família. Eu também sou um cara que um dia por semana estou na minha casa com a minha família. E que eu também gosto de cozinhar. Lá não é cozinhar, o cozinhar não é trabalhar. É alimentar, é entreter, é a afetividade que fala. Esses dois mundos se encontram algumas horas por semana. Tem um momento de eclipse da minha vida profissional e da minha vida familiar. Quanto um alimenta o outro. E começo a acreditar hoje que, como profissional, eu me distanciei demais do ingrediente primeiro. E através de outras cozinhas e podendo viajar, eu fui entender que algumas culturas usam pele de peixe. Todo mundo come salmão skin aqui, não é isso? Por que não outras coisas? Fui no Japão e comi um yakitori. Foi um yakitori. E entendi que não era só um espetinho de frango, eram de partezinhas de frango. E fui viajando e fui aprendendo. E comecei a voltar e perceber que eu não sabia fazer algumas coisas que a minha avó sabia. Esta é talvez a mensagem maior que eu gostaria de deixar para a gente hoje. Através dessa comunicação entre a nossa cultura e a cultura do Peru, e por que não a latino-americana, próxima coisa que eu queria falar um pouco. É fato que os olhos da mídia mundial hoje voltam à Latinoamérica. O do México ao Chile, do Chile mexicano ao vinho chileno, nós temos talvez a maior dispensa do mundo. Nos últimos anos eu venho fazendo um exercício de depuração da minha cozinha, de fazer ela cada vez mais simples, cada vez com menos ingredientes, cada vez mais fácil de ser compreendida. Por quê? Como profissional de cozinha, eu tive um aprendizado, fui treinado para umas coisas. E curioso, estudioso, eu fui aprendendo novas técnicas. E, obviamente, como em algum momento eu me fascinei, talvez mais do que precisasse, somente pela técnica. E fazia pratos com apresentações dramáticas, com equipamentos caros, com coisas que eu amo, adoro e continuo usando. Mas quando eu botava tudo num prato só, mais ingredientes da Amazônia, que muitos brasileiros nunca sequer tinham experimentado, o que eu estava criando eram mensagens demasiadamente complexas para serem entendidas em alguns poucos bocados. O exercício foi imaginar que, na Europa, que é a minha referência e será por muitos anos da minha vida, a criatividade estava voltada para o desenvolvimento técnico da cozinha. Chegar a métodos onde a cozinha tradicional normalmente não chegava. E será a minha inspiração. Mas que deste lado eu tinha a criatividade no seu estado puro e absoluto, o ingrediente. Dia 1º, agora no mês de outubro, eu lanço mais um livro de cozinha, com a honra de lançar ele internacionalmente. O livro sai em 4 idiomas, é uma vaidade, um jabá, um alto jabá, que me perdoe. O livro vai ter a alegria de sair em português, em inglês, em holandês e em alemão. É muito legal imaginar que o meu trabalho chegou até lá. Por outro lado, eu falei assim, por que será que não saiu em espanhol? Que triste. Melhor, que vergonha. Porque o Brasil, por falar português, muitas vezes se comunicou mal com toda a Latinoamérica. E se hoje nós pregamos o uso desta cozinha em benefício socioambiental, era fundamental que, apesar que a minha vaidade esteja inflada de ter 4 idiomas, eu tenho uma consciência envergonhada de não ter esse livro acessível às pessoas que mais necessitem dele hoje. A mensagem principal não é para quem está lá, talvez seja para quem está aqui. Acho que nós vamos vencer essa batalha em um curto prazo, mas era alguma coisa que eu gostaria de falar. Hoje nós vamos falar dessa integração. Nessa integração que o Gaston nos propõe, que coloca para a gente, que a Telefônica
patrocina, eu gostaria muito de dizer uma coisa. No Brasil, o maior inimigo da cozinha brasileira talvez seja eu. Porque existe uma demanda muito grande sobre a minha pessoa. E eu, às vezes, me esqueço. Vocês podem imaginar se é por vaidade, se é por egoísmo, ou simplesmente por esquecimento de falar do jovem. E falar do jovem é fundamental. Os países referências do mundo não são referências porque tem um bom cozinheiro, e sim porque tem muitos bons cozinheiros. Então eu deixo aqui a mensagem para que um dia a gente consiga cada vez mais dividir essa luz que vem para o Brasil com essa nação de novos cozinheiros que vem crescendo, se mostrando mais forte. E que legal que a gente não tenha só mais um bom cozinheiro, a gente tem hoje muitos bons cozinheiros ganhando protagonismo no Brasil. São Paulo é uma cidade que tem a felicidade de ser talvez uma das cidades mais multiculturais da América. Isso dá uma característica muito especial para nós paulistanos, principalmente, quem sabe até brasileiros. Hoje você chega e fala de esfirra, de quibe, de sashimi, de vol-au-vent, de ataif, que as crianças conhecem. O nosso país, de uma maneira muito... nossa cidade, principalmente, de uma maneira muito autêntica, consegue culturalmente mudar em curtos prazos. Vou dizer para vocês uma coisa, 20 anos atrás, em São Paulo, nos domingos, era de comer pizza. Hoje temos mais sushi bar do que pizzarias. Nos anos 90, começo desta década, nos anos 90 e no começo dessas décadas, as crianças estavam muito vitimadas, talvez, pela alimentação em escala, pelo fast food. E hoje as crianças já preferem comer outras coisas. Temos que usar essa possibilidade. E essa possibilidade implica em conhecer melhor o que está à nossa volta. Os ceviches, as arepas, as diversidades de cozinha que nós temos ao nosso entorno. Como brasileiros, como sul-americanos, sempre tenhamos tido um olhar demasiado ou até exagerado a culturas que nos colonizou, que nós admiramos. E esquecemos das que junto com a gente compartilham o fato de ser colonizado, os louros e as penúrias deixadas pelas culturas que nos trouxeram. Volto, não quero ser chato, não quero ser repetitivo, mas eu vou voltar a dizer, é importante para o Brasil comunicar-se melhor. Para comunicar melhor, ele tem que entender a história dele e a sociedade dele melhor. Para tentar, quero passar um vídeo, eu quero contar um pouquinho o que foi a nossa relação, de todos nós brasileiros, com a Amazônia. A primeira coisa que eu quero falar para vocês de Amazônia é o seguinte: a Amazônia não é brasileira. Quando falamos de Amazônia, compartem no mínimo 6 países a nossa Amazônia. Esta é a primeira mensagem. O Brasil, às vezes, se imagina totalitário sobre a Amazônia. E isso não é a verdade. Compartimos. Nós podemos conhecer fronteiras geopolíticas. A natureza, não. Isso faz com que o nosso Pantanal se estenda a Bolívia e o Paraguai, ou que a nossa cultura gaúcha venha da Argentina e do Uruguai. Entender esses movimentos culturais baseados nos reflexos ou nas imposições naturais passa a ser importante. Nossa relação com os nossos biomas, principalmente com a Amazônia, foi sempre de extração. A gente vai lá e tira, e tira, e tira, e tira.
Quero contar uma história. Alguns anos atrás eu comecei a usar pirarucu no Dalve Dito de cativeiro. E em seguida recebi um telefonema de um cara que eu particularmente admiro muito, que chama Pedro Martinelli. Para quem não conhece, o maior fotógrafo da Amazônia. Um cara que caminhou 2 anos a pé fotografando com os irmãos Vilas Boas, que fez a primeira foto dos índios Crenacroas e ganhou um prêmio Shell. E 25 anos depois ganha o segundo prêmio Shell, reencontrando o mesmo índio do primeiro contato e mostrando o impacto que a nossa cultura fez à cultura deles. Um ser iluminado, um ser brilhante, um ser inteligente, um ser cortante, ácido, objetivo. Por que não até cruel? Pedrão pegou o telefone e falou: não acredito. Porra, tá lá, tu tá usando pirarucu de cativeiro? Tentei explicar para ele que eu entendia que usar este pirarucu de cativeiro ia promover este peixe desconhecido. Que através da criação daquele peixe, empregos seriam gerados. Na proteção daquela espécie, que o comércio pode existir também a proteção da pesca ilegal, que ainda é grande. E ele não tirou a minha razão, mas ele me fez uma pergunta muito simples: e o retorno à natureza? Você vai só tirar de novo da Amazônia e não vai levar nada de volta? Isso me marcou e me obrigou a repensar em atitudes. Num outro momento da minha vida, há 12 anos atrás, um pouquinho mais, eu comprei algumas terras no Amapá, porque eu queria produzir o meu tucupi, a minha farinha. Vaidade de chefe. Quantos chefes não fazem isso? Eu queria ser como eles. Eu queria ter a minha fazenda e produzir o meu produto e entregar exclusivamente para o meu cliente. Essa terra era grande e tinha algumas famílias que moravam ali. Nativos, poceiros, digamos assim. Assim como o cara que me vendeu também era poceiro. Ele também não tinha escritura definitiva, mas uma diferença econômica colocava ele acima daquela comunidade. Comprei aquela terra, sabia do problema, fui até lá e fiz um acordo com os nativos. Falei: olha, essa área que vocês falam de vocês, vai ser a área de vocês, paga o INCRA, o imposto, e essa terra vai ser de vocês. E eu nunca mais toco nelas, e vocês nunca mais tocam na minha. E discurso feito, me senti um cara muito inteligente, porque numa tarde eu resolvi um impasse grande de anos, com história de violência. E voltei para casa me sentindo um ser inteligente e iluminado, e no meu altruísmo, e na minha admiração por mim mesmo, eu resolvi mandar cestas básicas para lá, porque afinal de contas aquelas crianças mereciam comer melhor. Volto depois de alguns meses e o que eu vejo foi latas e sacos plásticos jogados por todo lado. E este cara superior, inteligente, dono da verdade, chegou para aquelas pessoas que já historicamente oprimidas, e falou: vocês não podem jogar isso aqui é feio, eu vou trazer chefes do mundo inteiro, vou trazer jornalistas do mundo inteiro, eles vão achar que a Amazônia é este lixo que vocês estão deixando aqui. Isso gerou um desconforto e uma ação, ou uma reação bastante forte à minha colocação. E a chapa esquentou. Nessa história, um dos velhinhos olhou para minha cara e falou: a culpa é sua. Empiorando na linha, disse assim: a culpa é sua. Eu falei: olha, a culpa é minha. Eu estou mandando comida para o seu neto, que tem a mesma idade do seu filho mais novo, que tem aquelas escadinhas de filho, né? Isso é culpa minha? E ele respondeu o seguinte: embalagem de bicho é pele, embalagem de peixe é escama, embalagem de fruta é casca. Eu jogo. No primeiro momento me pareceu violento. Porém, raciocinei e perguntei a mim mesmo: quem estava mandando latas e sacos plásticos para lá?